A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia e moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Oremos ao nosso Deus. Teu Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Muito obrigado, meu Pai, pela tua bondade. Muito obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. Meu Deus, meu Pai, pela tua bondade queremos te pedir nesta hora, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas falhas. Perdoa, meu Deus, tudo que temos falado, feito ou pensado, que não tem te agradado. Meu Pai, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Por isso que te pedimos perdão. Pai amado, Deus eterno, abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos e tuas filhas que têm me ajudado nesta obra. Abençoa a todos, ó Pai, que tem, meu Pai, dado ouvido à tua palavra. Abençoa a todos, ó Pai, que tem abrido mão, ó Pai amado, do seu tempo para ouvir a transmissão da tua palavra e orar conosco. Abençoa, meu Pai, as minhas 3 filhas. Toma elas nas tuas mãos santas. Guarda elas, protege minhas filhas, defende, livra de todo mal. Cobre eu e minhas filhas com a proteção espiritual. Cobre eu e minhas filhas com o sangue do teu Filho. Meu Deus, nos dá o livramento. Tira toda a pedra de tropeço do meu caminho, do caminho das minhas filhas. Pai amado, Deus eterno, cura pessoas nesse dia. Salva nesse dia. Liberta nesse dia. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, faz milagres e maravilha no meio do teu povo, por intermédio da tua palavra e da oração da fé. Deus, eu creio no milagre. Eu creio no impossível. E no nome de Jesus eu te peço, toma a direção de tudo e nos abençoa, para a honra e louvor do nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, manda a tua palavra pelo teu Espírito Santo e fala com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, quero convidar a todos para nós lermos a palavra de Deus no livro de São Marcos. São Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Você que tem Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia. Acompanhe lendo a sua Bíblia em Marcos. Marcos 6, de 1 a 7. Para nós aprendermos a palavra de Deus, para não sermos enganados com falsos ensinamentos, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que procurar buscar a Deus através da sua palavra, porque a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas para conhecer é necessário buscar o conhecimento. E para nós termos o conhecimento do Deus vivo e poderoso, nós temos que ler a sua palavra. Nós temos que meditar na sua palavra. E para nós não sermos enganados com os falsos profetas, os homens do diabo que se levantou na terra para enganar o coração dos simples, nós temos que ler a Bíblia, meditando e orando, para nós compreendermos as coisas de Deus. O homem erra acreditando em tudo, a mulher erra acreditando em tudo que os falsos profetas falam, porque não querem ler a Bíblia, não querem orar e não querem também jejuar e nem cultuar a Deus, buscar a presença de Deus. Estão se preocupando com as coisas da terra, estão se preocupando com os prazeres terrenos,
Mas o maior prazer, a maior alegria, é a alegria da salvação. É nós sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E hoje nós estamos diante de uma palavra que nós vamos ler agora em São Marcos, capítulo 6, e o versículo 1 até o versículo 7. Nos acompanhe. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 6, primeiro a seguir até o 7. Jesus retira-se para Nazaré. E diz assim a palavra de Deus: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Louvado seja Deus. Então nós lemos a palavra de Deus em São Marcos, capítulo 6, e o versículo 1 até o versículo 7. Queremos dizer para todos os irmãos e amigos ouvintes que a minha obrigação é ensinar a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam quando nós falamos a verdade em relação à palavra de Deus. Mas quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem é de Deus ensina a palavra de Deus. E a Bíblia, que o homem queira ou que não queira, que o homem aceite ou que não aceite, que o diabo queira ou que não queira, é a palavra de Deus e tem que ser pregada e ensinada, porque muitos erram por falta de conhecimento da palavra de Deus. E hoje, como sempre, nós temos o cuidado de falar a palavra de Deus, e nós vamos ler a referência dos versículos por versículos do capítulo 6 de Marcos, versículo 1 até o 7, porque o povo precisa ouvir a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo, o Verbo, que é a palavra que se fez carne. E muitas pessoas criticam, muitas pessoas zombam de mim, mas eu quero vos dizer com todas as letras que muitas pessoas estudam, viram doutores, viram pessoas de posição, e muitos até dizem que são cristãos, mas não ensina a Bíblia, só ensina a filosofia de homens. E muitos têm ido atrás da conversa deles
e delas dando ouvido a espíritos enganadores. Porque muitos homens que têm estudo podia ser uma bênção na mão de Deus, como Paulo. Paulo conhecia as Escrituras, Paulo perseguia os cristãos, porque ele aprendeu tudo sobre a lei. E nós que pregamos a palavra de Deus, somos cristãos, ensinamos o caminho, a verdade, e muitos não gostam. Porque nós, mesmo eu, por exemplo, não tenho estudo, não sei ler direito, nem sei escrever direito, mas eu sei que Deus é Deus. E o Espírito Santo de Deus está na minha vida, porque Deus é fiel. Ele chama o que não são para confundir os que são. Então, tem gente que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, só porque tem dinheiro, só porque tem estudo, tem posição, é formado, é doutorado, pensam que está salvo, vivendo no pecado, buscando só prosperidade material e não se preocupam em buscar o espiritual, que é o principal na nossa vida. Mas Deus levantou um Jó Correia, que eu mudo para Jó Batista na terra, para apontar o caminho que entra no céu. Dinheiro compra tudo aqui na terra, mas muitas vezes não compra nem a vida de ninguém e nem a saúde. Mas Deus comprou as nossas vidas com o sangue de seu Filho Jesus. E nós temos que valorizar o sacrifício de Cristo. Porque hoje há facilidade de entrar em qualquer lugar, mesmo proibido, com conhecimento ou até mesmo subornando, dando dinheiro a alguém, dando alguma coisa, dando presente. Mas para entrar no céu, não tem dinheiro que compre a entrada no céu. Por isso, não adianta ser rico de dinheiro e não ter a paz, a alegria que os pobres, como eu da vida, que sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, para ter o que eu tenho, é necessário buscar Deus. É necessário descer do pedestal, se achar que é alguma coisa, porque quando cai na cama, não tem rico, não tem doutor, não tem ninguém que seja diferente do pobre. Quando vai no banheiro, tomar banho, ou até mesmo fazer suas necessidades fisiológicas, não tem bom. Todos são iguais. Quando morre, tanto rico como pobre, vai para muitas vezes para o Micotrério, para Nina Rodrigues, aqui em Simões Filho, na Bahia. Em Salvador nós conhecemos como nome Nina Rodrigues. Pode ser doutor, pode ser quem for. Fica lá sem roupa, morto, morta. E no hospital a mesma coisa. É doutor, é doutora, é cheio de dinheiro, cheio de posição, mas quando está doente, no hospital, fica lá sem roupa, faz qualquer tipo de coisa que for necessário fazer. Porque todos são iguais, todos são pó, todos são carne, todos são ser humano, e precisa reconhecer que grande é Ele, louvado seja o nome do Senhor. Precisa reconhecer que grande é o nosso Deus, que fez tudo e pode tudo. Mas o homem e a mulher, às vezes até pobre, muitos se acham que é alguma coisa, mas ninguém aqui na terra é nada. Ele que é tudo na nossa vida. Por isso que Ele levanta do pó. Eu era desprezado, maltratado, pisado, humilhado desde criança. Mas o Senhor, Ele viu que muitas vezes tentei tirar minha própria vida. E levantou muitos querendo tirar minha vida também. Mas Ele me resgatou. E Ele quer me usar. Sem ter estudo, para mostrar aos estudiosos que Ele é Deus. Que quando Ele entra na vida, tem que procurar a cada dia se aproximar dEle e deixar Ele usar. E muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas igrejas,
se não tiver o segundo grau ou a formação, não deixa pregar a palavra de Deus. Mas Deus me levantou sem ter estudo, sem saber ler direito e escrever, para mostrar aos grandes que se acha que grande é Deus, maior do que tudo e que todos, criador de tudo, que Ele é na minha vida. E logo, logo vai surgir comentário dos falsos profetas dizendo que eu estou falando besteira e que eu estou doido porque eles são filhos do diabo. Os falsos profetas não são filhos de Deus. Os filhos de Deus, as filhas de Deus, é quem obedece à palavra de Deus. Está na Bíblia. E muitos não querem ler a Bíblia, muitos não querem orar, muitos não querem jejuar, muitos não querem ir para a igreja cultuar a Deus e é enganado pelos falsos profetas. E Deus me levantou desde o dia 22 de abril para todos os dias tocar trombeta na terra. Despertai, ó povo da terra, que já vem o Rei Jesus. Se prepara, ó moradores da terra, para se encontrar com o Senhor vosso Deus, porque Ele é fiel. A palavra dele não vem em vão. Quando Ele manda, Ele garante. E Ele me mandou pregar a sua palavra, ensinar a sua palavra para o povo brasileiro parar de ser enganados pelos falsos profetas. Porque eu digo sem medo de errar, muitos e muitas estão errando, fazendo tudo que eles gostam, dando tudo a eles, porque não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, nem quer ir para a igreja verdadeira que ensina o caminho que entra no céu. Só estão querendo ficar mais rico, ou até mesmo quem não tem nada, dá tudo que eles dizem lá, ou tudo ou nada. Tem que dar tudo, ficar morando na rua, porque Deus vai dar o bom e o melhor da terra. Mas é obra de engano. São os ladrões com a Bíblia na mão. E Deus me chamou para falar a verdade, meu irmão, minha irmã. Não adianta ficar com arrudeio. Quem rouba é ladrão. Quem rouba com o revólver, com a arma de fogo, é ladrão. Mas quem rouba com a Bíblia, que tira tudo e deixa as famílias desabrigadas, sem ter o que comer, são ladrões e salteadores. Por isso que Jesus diz que tem que entrar pela porta. Que quem sobe por outro lugar, no curral das ovelhas, é ladrão e salteador. E muitos não querem a verdade, muitos não gostam da verdade, mas eu estou admirado até hoje, que parece, se eu não me engano, que é 47 dias que eu estou transmitindo a palavra de Deus e falando a verdade acerca dos falsos profetas. E não tem se levantado ninguém contra mim para querer me parar, porque Deus mandou, Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. Só cego e cega que não vê que é Deus que está na minha vida, porque eu não sei nada, não sei nem pronunciar, não tenho nem sabedoria de palavra, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, o meu consolador, o meu guia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E hoje não é diferente. Nós vamos ler a Bíblia e ler as referências desses 7 versículos. É rápido, é pouca coisa. E vamos falar o que Deus colocar no meu coração. Porque, meu irmão, minha irmã, quando fala de falsos profetas, nós não estamos falando, né, só daqueles que têm suas grandes ou pequenas igrejas abertas, roubando o povo, tirando tudo. Nós estamos falando dos falsos profetas. Quando se fala dos falsos profetas, estamos falando de todos e de todas que ensinam coisas erradas, doutrinas de homens e de demônios. E nós, para aprender sobre Deus, nós temos que buscar na fonte, que é a Bíblia. E para não serem mais enganados dos falsos profetas, nós já dissemos e falamos todos os dias que a receita para aprender acerca dos falsos profetas está em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Todos precisam ler a Bíblia e meditar
para aprender acerca dos falsos profetas, tem que ler Mateus, capítulo 7, versículo 15, e ler as referências bíblicas. Muitos não querem parar para ler a Bíblia. Leia Mateus 7, 15, versículo 15, e abra a Bíblia. Comece a ler as referências, que tem um númerozinho indicando acerca desse versículo, desse assunto dos falsos profetas, em várias partes da Bíblia. Se você ler tudo, orando, você vai entender melhor as astúcias dos falsos profetas para roubar o povo, tirando tudo, enganando, porque eles acreditam em tudo que os falsos profetas falam. E para concluir, Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus fala acerca de quem entrará no reino dos céus. Muitas pessoas que não querem ler a Bíblia, não querem orar, não querem jejuar, não querem cultuar a Deus da maneira correta, só querem ficar ricos e acreditam nos falsos profetas, homens e mulheres, filhos e filhas do diabo, que se introduziram no Brasil em vários lugares, em todo lugar, para enganar a muitos, com suas doutrinas de demônio, com suas doutrinas de homens. E muitas pessoas covardes aceitam tudo e ainda defendem com unhas e dentes. Mas eu quero dizer, não se estribe, porque eles e elas fazem sinais e maravilha, cura enfermo, liberta de espírito maligno e ainda revela a causa difícil e Deus resolve. Não se estribe, ou melhor, não acredite que eles e elas são de Deus, se ele e ela anda no pecado do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, se dá mau testemunho, se é trevas e opera, é porque Deus tem compromisso com a igreja, Deus tem compromisso com a palavra. E aí ele usa, como também na Bíblia diz, que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta que estava em rebeldia. Deus pode usar o ser humano. Tem homens e mulheres que são prostitutos, adúlteros, e Deus usa. Aí, muitas pessoas que sabem que ele e ela vivem na prática do pecado, vivem envolvido com o pecado, só porque cura os enfermos, expulsa os demônios, faz maravilhas e sinais, acreditam que ele e elas são de Deus. Mas em Mateus 7, 21, Jesus mostra que mesmo operando sinais e maravilhas, mesmo fazendo coisas grandes, não quer dizer ou garantir que esse homem e essa mulher é homem e mulher de Deus. Por isso que a Bíblia tem tudo que nós precisamos acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho de Cristo. E precisamos ler Mateus capítulo 7, versículo 15, para aprendermos acerca dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas são lobos devoradores, e também lermos acerca dos sinais e maravilhas que eles fazem. E o povo acredita que tudo é Deus. E o espírito maligno tem entrado em muitas pessoas com a obra de engano. E muitos que não querem ler a Bíblia, muitos que não querem orar nem jejuar, está somente na loucura, dizendo que é mistério. Só no roda-roda, pula-pula, caindo e levantando, dizendo que é avivamento, que é mistério, e não se conserta para entrar no céu. Mesmo no pecado, mesmo na prostituição, no adultério, na mentira e no engano, e até no roubo, roda, faz um ribuliço muito grande, entra tudo na gandaia, dizendo que é Deus, que é o Espírito Santo, e muitas vezes é o espírito maligno que está no negócio, e tão cego e cegas. Isso não é blasfêmia, isso é a verdade bíblica.
A Bíblia manda a gente provar se os espíritos são de Deus. E as pessoas gostam de agradar a carne, fazendo a vontade da carne, no pecado e também remexendo o esqueleto, dançando, rodando, pulando, e muitas vezes é obra de engano e eles não percebem porque é gostoso. Eles acham bom, se alegram, mas quando vai ver a vida da maioria, é uma vergonha. Não respeita marido, as mulheres, não faz os afazeres de doméstico e também não dá bom testemunho diante de ninguém lá fora. Mas quando se reúne, é cheio e cheia de chiada, parecendo uma panela de pressão, fazendo careta, que tem lugar que parece filme de terror, faz até medo. As caretas que muitos fazem, dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus. E ainda caindo, levantando e derrubando, jogando cabriola, fazendo tanta palhaçada, dizendo que estão cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não traz escândalo. O Espírito Santo de Deus não traz confusão. Precisa aprender o que é realmente as obras do Espírito Santo de Deus. Se não respeita o marido, se ainda trai o marido, e o marido também trai a mulher, não respeita a sua família, e quando se reúne, é cheia de chiada, cheia de presepada, cheio de chiada e de presepada, dizendo que é o Espírito Santo de Deus, aí quem está é o espírito do anticristo, é o espírito do engano, são o espírito dos falsos profetas. A Bíblia ensina tudo, precisa ler a Bíblia para não ser enganados e enganadas pelos falsos profetas. A doutrina de demônio foi criada em 1994 em outro país e chegou ao Brasil em 95 e já estava espalhado por todo lugar. E muitos dizem que é o Espírito de Deus, que é mistério. Mistério, mistério. Mistério é o que está oculto, que não foi revelado. Isso não é de Deus. Isso é presepada do diabo. E muitos gostam. Mas eu quero vos dizer que quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ama o seu próximo. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, obedece à palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, procura ser sal, ser luz a cada dia, para que, através do seu testemunho, muitas almas, que é o nosso papel principal, se chegue a Deus e aceite Jesus como Senhor e Salvador. E muitas pessoas, mesmo vendo que ela se comporta como monstro diante da família, não cuida nem das crianças pequenas recém-nascidas, não cuida do marido nem da casa, não respeita o marido. Mulheres passam meses se negando ao marido, sem querer deitar com ele, e às vezes está deitando com outro, mas é cheia de chiada, dizendo que é mistério. Muitas, não é uma nem duas não, é muitas, traindo o marido, se nega ao próprio marido que casou, até na igreja, e se deita com outros, porque são prostituta, adúltera, cheia de chiada, cheia de presepada, e dizem que é o Espírito Santo de Deus. Desperta, Brasil! Desperta, a igreja brasileira! Procura ler a Bíblia, orar e jejuar, pedindo a Deus sabedoria e entendimento, e para de ser criança na fé. Você que já tem tantos anos sendo enganados e enganadas, atrás de movimento, atrás de profeta, que não dá nem testemunho, mas para você é um vaso de Deus, porque fala o que você quer ouvir. A melhor profecia, ou até mesmo o maior milagre, é a nossa salvação. E muitos não querem entrar pela porta para ser salvo. Só quer que dê palavra de bênção materiais, que vai receber um carro, que vai receber uma casa, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. O que Deus tinha que dar já deu. Ele deu Jesus, o seu único filho, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. E muitos não valorizam o Evangelho de Cristo. Entraram recebendo outro Evangelho, pregando e ensinando outro Evangelho, que não é o Evangelho bíblico. Hoje tem Evangelho para todo gosto, tem igreja para todo gosto. Eu quero saber se lá no céu tem o céu dos salvos, dos fiéis, e tem o céu dos infiéis. Tem um lugar para cada um lá no céu, porque hoje cada um procura uma igreja que adapte-se ao seu costume, ao seu gosto, mesmo no pecado.
mesmo na prostituição, no adultério, eu quero vos dizer hoje com todas as letras, todos nós, se estivermos vivendo na prostituição, ou no adultério, ou até mesmo casado com a própria mulher, mas não tem controle, é fora do normal, o homem e a mulher, quando está nessa situação, ele e ela, tá com aquele negócio que eles lá chamam de encosto, os falsos profetas chamam de encosto, tá com demônio, tá com espírito maligno. Todo homem, toda mulher que gosta de fazer sexo ilícito, tá com Pombagira e Maria Padilha, os espíritos da prostituição. E muitos não têm coragem de dizer. Não fique pensando que porque Jesus perdoa, pode viver o tempo todo, homens e mulheres, pregando, ensinando, fazendo sinais e maravilhas, mulher traindo marido, marido traindo mulher o tempo todo, nunca para, pegando uma e outra, fazendo, se prostituindo com uma e com outra, porque quando nós praticamos o pecado, nós alimentamos a carne e os demônios. Cada um, ele escraviza de uma maneira, para fazer alguma coisa, para alimentar ele. O demônio gosta, quando o homem e a mulher tá com espírito maligno de Pombagira e Maria Padilha, ela se veste com a roupa sensual e diz que é cristã. Se veste com a roupa sensual para chamar a atenção dos homens até na igreja. A Pombagira dos infernos e a Pombagira entra na mulher e no homem para atrair as suas presas. Quanto mais o homem e a mulher quer buscar a Deus, está buscando a Deus. Lá fora tem um ditado que diz que quanto mais reza, a assombração aparece. E no nosso meio evangélico, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, que o diabo também se manifeste, que a assombração aparece, usando seus vasos, mandando os seus pratos para nos tirar da presença de Deus. E o pior de tudo, meu irmão, minha irmã, é que a Pombagira e Maria Padilha entra nas mulheres e nos homens dentro da casa de Deus, na frente da obra de Deus, e é eles e elas usados pelos demônios que conseguem conquistar as pessoas para cair no laço do diabo. É eles e elas que se oferecem para fazer sexo com os servos do Deus vivo, com a serva do Deus vivo, porque o diabo tem que fazer o papel dele. E ele entra na mulher e no homem, Pombagira e Maria Padilha. Não é normal um homem casado ou solteiro que seja só viver sentindo desejo de sexo o tempo todo e praticando sexo com um e com outra, ou com uma e com outra, e dizer que é homem de Deus e que é mulher de Deus e que vai morar no céu. Jesus chama do jeito que está. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai a Ele, Ele liberta do pecado. Mas depois de algum tempo, muitos e muitas tornaram dar lugar ao diabo. Aí o capeta dos infernos entrou na vida. Pombagira e Maria Padilha, os demônios do sexo, da sensualidade, e eles e elas continuam na frente da obra de Deus, fazendo sinais e maravilha. Mas muitos desses e dessas são prostitutos e prostitutas, adúlteros e adúlteras. Aí, muitos que sabem da vida dele e da vida dela, que é uma vergonha, aceitam que ele e ela é homem de Deus mesmo, é mulher de Deus mesmo, por causa dos sinais e das maravilhas que eles operam. Mas é obra de engano. Deus opera porque Deus tem compromisso com a igreja e com a palavra. E muitos se enganam e dizem, se ele não fosse de Deus, ele não orava e Jesus curava. Se ela não fosse de Deus, ela não orava e Jesus curava. Mas eu quero vos dizer nesse dia, com todas as letras, leia Mateus capítulo 7, versículo 15, para você entender com as referências bíblicas acerca dos falsos profetas, e Mateus 7, 21 ao 23.
que Jesus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Jesus disse, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, meu irmão, minha irmã, está na Bíblia a resposta. Está na Bíblia. Eu não tenho estudo, mas eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Eu falo o que eu aprendi do meu Deus. Nós temos que aprender de Deus através da palavra. Então Jesus dirá abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então, eu estou despertando a igreja brasileira, eu estou despertando o povo brasileiro, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, para não serem mais enganados pelos falsos profetas, que manda você dar tudo, não é só as igrejas grandes não, viu? Os falsos profetas, ele formou seus filhos na fé e se espalhou pelo Brasil todo. Se saiu do pai, o diabão velho, lá do inferno, o falso profeta pai, e cada um abriu sua portinha também. E muitos continuam do mesmo jeito, tirando tudo das ovelhas, deixando sem poder nem comprar o pão, porque não querem ler a Bíblia. Aceitam tudo porque eles usam o nome de Deus, eles usam a Bíblia para enganar o coração dos simples. Porque é simples, meu irmão, minha irmã, porque não quer ler a Bíblia. É simples porque não quer buscar conhecimento de Deus através da palavra. Mas Deus levantou um Jó, Correia de Simões Filho, para alertar o povo, para dar um basta nessa situação e se converter dos seus maus caminhos e começar a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Leia a Bíblia, leia a referência bíblica, ore, jejue e cultue a Deus da maneira correta. Porque muitos e muitas só quer bênção, só quer prosperidade material, mas a maior bênção é a salvação. A maior prosperidade é a espiritual. Só achamos se buscarmos. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus. Muitas pessoas não querem dar crédito à palavra de Deus. Só acredita na palavra dos falsos profetas. Porque revelou alguma coisa da sua vida, ele acredita que ela e ele é de Deus. Mas são os filhos do diabo, enganadores, o espírito do anticristo que está na vida deles. E vocês acreditam em tudo porque não quer ler a Bíblia. Mas se você passar a ler a Bíblia, você vai entender que estava sendo enganado há muitos anos por falta de conhecimento de Deus. E hoje, Deus, mais uma vez, me levantou para pregar e ensinar a verdade, para mostrar na Bíblia que precisamos ler a Bíblia, que precisamos buscar o conhecimento de Deus. E aqui nós lemos em Marcos, não vamos mais ler as referências agora, mas vamos voltar em outra oportunidade para lermos as referências. Porque quando fala de falsos profetas, quando fala em aprender a palavra de Deus para não ser enganados, não é só nas igrejas evangélicas. A igreja católica também está envolvida. O padre estudou 20 anos para ser padre. O padre tem uma profissão que é ser padre. Padre é uma profissão. E ele ganha para fazer a obra da maneira que ele aprendeu. Embora eu sei que muitos padres têm virado cristão, muitos padres têm se convertido através da Bíblia. Mas eu quero vos dizer, católicos e católicas, que eu não estou aqui falando mal de homem nem de mulher. Eu estou falando os que andam ensinando doutrinas que não é de Deus, doutrinas de demônios. E aqui na Bíblia diz, em Marcos 6, nós vamos só ler, não vamos entrar na referência agora, mas diz assim:
e partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. Jesus, partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazes tais maravilhas por suas mãos? Observe que Jesus chegou na sua terra com seus discípulos e no sábado ele começou a ensinar. É como hoje, meu irmão, minha irmã. Pessoas se escandalizam de mim e não querem aceitar a verdade, porque eu também, de mim mesmo, não tenho nada. Mas eu aprendi na Bíblia que é para nós buscarmos a Ele, que é Ele que coloca a palavra na nossa boca. Por isso que eu digo a verdade, que muitos têm medo de dizer: eu não tenho estudo, mas eu tenho Jesus, que é o principal. E Ele quer usar eu e você. Depende de nós colocar a nossa vida nas suas mãos e fazer tudo que Ele mandar. E aqui a Bíblia diz que eles, com seus discípulos, chegou na sua terra. E diz aqui: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos se admiravam, dizendo: de onde lhe vem essas coisas? Ficaram admirados de ver Jesus ensinando a palavra de Deus, com sabedoria de Deus. Louvado seja Deus! E dizendo: de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? A mesma coisa sou eu, meu irmão, minha irmã. É Deus que me usa como instrumento nas suas mãos. É Deus que me usa para abençoar os moradores da terra. E muitos não querem aceitar. Muitos me criticam. Mas diz aqui: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus operou sinais e maravilhas. E Ele continua operando através de mim e através de muitos e muitas que estão procurando a cada dia fazer a sua vontade. Por isso que muitas vezes não querem aceitar. Eu digo sem medo de errar, do jeito que Jesus está me usando. Poderia muitas pessoas estar me convidando para eu ir nas suas igrejas, dar a palavra e orar, fazendo a oração da fé. Mas muitos não fazem questão. Muitos não querem. Porque muitos não querem a verdade. Muitos não querem homem nem mulher que pregam e ensinam a verdade. Mas eu estou na presença de Deus. Enquanto eu não vou na igreja deles pregar e orar, eu prego e oro através dos meios de comunicação. Porque Deus é fiel e abriu a porta. Se a porta se fechou, Deus abriu 7 ou 70 ou 7.000. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus começou a operar só em ensinar a palavra. Já começaram a ficar admirados. E quando Ele começou a fazer sinais e maravilhas, aí então ficaram mais admirados ainda. Mas Ele hoje continua operando milagres e maravilha. Continua fazendo sinais através dos seus vasos. Por isso que eu prego curas e libertação, porque Ele nos deu poder e autoridade para, no nome dEle, fazer sinais e maravilhas e o nome dEle ser glorificado. Foi Ele quem nos deu poder para, no nome dEle, expulsarmos demônios,
expulsarmos as enfermidades. Por isso que nós pregamos cura e libertação e milagres e maravilhas, porque Ele é fiel. E disse que os sinais seguirão aos que crerem, porque nem todos crêem. Você que está me ouvindo, creia no impossível, porque Ele é Deus do impossível. Tudo que o homem diz que não tem jeito, Ele entra na causa e dá o jeito, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens ficaram maravilhados e admirados, porque Jesus ensinava com autoridade e fazia sinais e maravilhas. E diz aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aí, aonde entra a parte da idolatria, ficam, eu disse que ia falar o que Deus colocar no meu coração, que eu não tenho medo, ficam idolatrando Maria. Maria foi a mulher que, mesmo sendo virgem, foi concebida pelo Espírito Santo e deu à luz ao Filho, que é o nosso Salvador Jesus. Todos nós sabemos. Maria foi o instrumento que Deus usou. Usou ela, usou o seu ventre para trazer Jesus ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, até na Bíblia Católica, se olhar certinho, você pode ver que Maria teve filhos e filhas. Ela teve Jesus sem ter relações sexual com José, nem com homem algum. Ela teve Jesus. E eu acredito que mesmo depois que Jesus nasceu, eu acredito particularmente que ela continuou sendo virgem. Porque quem tinha que tirar a virgindade dela era o seu marido, José, que era homem justo e temente a Deus. Eu acredito no milagre de Deus. Como Deus fez o milagre de ela ficar grávida sem ter relações com homem. Também eu acredito que ela, depois que pariu, ficou normal. Bendito seja o nome do Senhor. Não está na Bíblia, viu, irmão e irmã? Eu acredito particularmente. E hoje, nós estamos vendo a idolatria na parte dos que dizem ser católico, que muitos nem são católicos. Muitos dizem que são. Tem os católicos praticantes que se comportam melhor do que muitos que se dizem ser cristão. Eu sou realista em dizer, evangélico. Tem muitos católicos que não desejam mal ao seu próximo. Tem muitos católicos que não são prostituto nem prostituta. Tem muitos católicos e católicas que obedecem a palavra de Deus em parte, porque são submissas a seus maridos e faz as suas obrigações. Mas tem muitos que também, como nós sempre falamos, são joio no meio dos católicos. Tem o joio e o trigo. Tem os fiéis e os infiéis. Tem os que buscam a Deus e obedecem, e tem os rebeldes e desobedientes em todas as camadas da sociedade. Tem treva e tem luz. Tem ovelha negra em todas as famílias. Por isso que eu prego a verdade aberta. Então, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, que chamam de Virgem Maria, Ave Maria, ela teve outros filhos sem ser Jesus, com José, o seu marido. Ela teve 4 filhos e teve muitas filhas. E muitas pessoas não querem ler a Bíblia e são enganados e continuam
idolatrando Maria, mãe de Jesus, que era virgem até Jesus nascer. Eu acredito que ela continuou sendo virgem, porque o Espírito Santo de Deus é educado e é fiel, não ia tirar o direito de José, seu marido, tirar a sua virgindade, tendo relações com ela. Então, Maria teve o seu primeiro filho, o primogênito, e colocou o nome Jesus, porque ele veio buscar e salvar toda a humanidade perdida. Mas depois, a Bíblia diz, você pode ler na sua Bíblia, Marcos 6, capítulo 4, ou capítulo 3, e lê as referências, que eu não vou ler agora, as referências bíblicas, mostrando que Maria teve 4 filhos e teve suas filhas, tendo relações com José. Então, acabou a Virgem Maria. Acabou Maria Virgem, porque ela teve muitos filhos, como qualquer outra mulher. Só o primeiro, o primogênito, que foi por obra e graça do Espírito Santo, foi o milagre de Deus. Aí nós batemos palma, porque Deus achou uma mulher em que Ele se agradou pela sua pureza, pela sua obediência a Deus, por ser uma mulher que buscava a Deus e que obedecia a palavra de Deus. Mas depois que ela teve Jesus, ela teve 4 filhos e teve várias filhas. E o povo cego, que não quer ler a Bíblia, acreditam em tudo que os outros ensinam e segue os ensinamentos de homem, doutrina de homens, doutrina de demônios, porque não quer ler a Bíblia. E a Bíblia ensina tudo. Leia Marcos 6, onde nós estamos lendo, versículo 3. E este não é o carpinteiro, porque José era carpinteiro e Jesus seguiu a profissão do pai. Porque lá em Israel, os filhos seguiam a profissão do pai. E diz aqui, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Tá vendo? O carpinteiro, Jesus, filho de Maria. E diz aqui no versículo 3, irmão de Tiago. Jesus tinha um irmão de sangue, por parte de mãe, que José era pai adotivo de Jesus, chamado Simão. Ou melhor, chamado Tiago. Tinha outro irmão. Jesus tinha outro irmão, chamado José, o mesmo nome do seu pai. Jesus tinha outro irmão, chamado Judas, igual o nome de Judas Iscariote, o traidor. E Jesus tinha outro irmão, chamado Simão. Então, meu irmão, minha irmã, só não aprende quem não quer. Porque Deus levantou um homem de verdade, que tem coragem, nem que morra, de falar a verdade para todos cristãos, todos que se dizem cristão, e também para os católicos, todos que se dizem católico. Que é a Bíblia que diz, não é João Correia não, é a Bíblia. Temos que seguir a Bíblia, temos que seguir o ensinamento bíblico e não o ensinamento de homens. E diz aqui, não estão aqui conosco suas irmãs, porque tinha muitas irmãs. Então, Maria, mãe de Jesus, teve 4 filhos e teve suas filhas, que a Bíblia não diz quantas. E o povo está cego, está cega, dizendo que ela continua sendo Virgem Maria. Virgem Maria, adorando ela. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. E não nos ensinamentos de falsos e falsas profetas. Por isso que Deus me levantou nesse dia para dizer a todos e a todas que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para crer, tem que ouvir. E para ouvir, alguém tem que pregar. Por isso que Deus me levantou
para pregar e ensinar a verdade. A verdade dói. Para quem não quer ser curado, prefere ficar na mentira. A verdade dói. Quando bate em cima do ferimento um remédio que cura, dói. A verdade cura. Por isso que eu tenho que pregar a verdade. Que goste ou que não goste. Porque eu fui chamado para viver na verdade. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. E muitos não dão valor porque eu sou preto, pobre, viu? Feio e não tenho estudo. Mas se não quiser ouvir a voz de Deus, perde a bênção. Você tem que ouvir é a palavra de Deus. Você tem que crer é na palavra de Deus. Você tem que aproveitar que você está achando um eu da vida para lhe ensinar o caminho para você chegar no céu. E muitas pessoas não dão valor ao ponto de eu não posso nem subir no seu altar, porque não tenho um segundo grau. Mas eu quero vos dizer que o melhor lugar para subir é para o céu. E eu estou caminhando para lá. E quero levar comigo uma multidão. Por isso que eu prego e ensino a verdade. Porque muitos e muitas estão vivendo no engano. Porque não quer ler e meditar na palavra de Deus. Mas aqui diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Começaram a se escandalizar nele. Como também pode acontecer comigo. Meu irmão, minha irmã, a porta da graça está aberta. Só não entra quem não quer. Sexo de bocado é bom, agrada, faz, a carne gosta, traz até prazer e alegria momentânea. Mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Temos que procurar agradar a Deus para naquele grande dia, ou se a morte nos levar antes, estarmos preparados para entrar nas bodas, para participarmos da boda do Cordeiro no reino dos céus. Por isso que Deus me levantou para ensinar a todos, como Ele manda lá em Mateus: ide por todo mundo. Lá em Marcos 15, 16, 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E em Mateus 28, 19, ele disse: ide a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por isso que nós temos que pregar, nós temos que ensinar, porque é bíblico, foi Ele que mandou nós transmitirmos a sua palavra. E muitas pessoas perdem a bênção, perdem a vitória, perdem a guerra, porque não quer dar crédito à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tem mais de 50 vídeos eu pregando e ensinando a palavra de Deus. E eu digo a todos que eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou ensinar, mas Deus sabe o que cada um precisa ouvir. E Ele me usa naquilo que é útil, para que muitos venham crer e receber a vitória. E muitos não querem dar crédito, muitos não querem se consertar, pensando que está salvo, que está salva, fazendo tudo que o diabo gosta. Mas eu quero vos dizer que temos que fugir da aparência do mal. Para ser salvo e salva, temos que abandonar o pecado. Eu sou pecador, como qualquer outra pessoa. Todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. O homem ou a mulher que disser que não peca é mentiroso e mentirosa. Mas todos somos pecadores. Mas precisamos do perdão de Deus a cada dia. E precisamos também fugir da aparência do mal, abandonando o pecado para agradarmos a Deus. E aqui diz a Bíblia que escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre seus parentes e na sua casa. Não há profeta sem honra,
senão na sua terra e entre seus parentes e na sua casa. Muitos não querem dar ouvido ao profeta porque ele é da sua terra, porque ele é da sua casa, porque ele é seu parente. Aí o que acontece? Perde a bênção, perde de receber o milagre de Deus. Eu louvo a Deus, porque eu já orei por irmão meu, por cunhado, por minha mãe e por muitos outros parentes. E Jesus curou, porque eles não olhou para mim, que sou da sua terra, da sua casa, da sua parentela, mas olhou para Jesus. Quem usa o homem ou a mulher é o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas desprezam, muitas pessoas não fazem caso. Eu falei ontem e falo hoje. Eu já orei por algumas pessoas que não podiam ter filho, e na minha cidade teve uma mulher que não tinha filho, chorava, e Deus deu a ela uma filha. E teve uma mulher também que Deus mandou procurar ela para dizer a ela se ela queria ter um filho. E ela veio logo com ignorância, porque eu sou da terra dela, eu sou conhecido dela, porque eu sou da mesma igreja, eu era da mesma igreja dela. E ela me desprezou, e eu não sabia do problema dela. Mas Deus me inquietou. Eu andei alguns quilômetros para ir na casa dela. Uma crente, viu? Na frente da obra. Diz que é cristã. Ela não aceitou, meu irmão, minha irmã, e perdeu a bênção. E eu não sabia. Poucos dias depois, o marido dela brigou com ela. E eu soube que não foi a primeira nem a segunda vez. E se separaram, porque ele queria ser pai e ela não podia ter filho. E Deus queria fazer um milagre na vida dela, através de mim. Mas ela não aceitou, porque me desprezou, como muitos e muitas fazem. Aí perde a bênção. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem está na brecha. A Bíblia diz que Ele procurou alguém que estivesse na brecha e não encontrou. Mas Ele me encontrou. Eu estou à disposição dEle, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo humilhado e maltratado, mesmo passando dificuldade até financeira. Mas eu quero é Ele, quero fazer a vontade dEle, quero buscar a Ele e quero pregar a palavra dEle, ensinar a palavra dEle e orar por todos sem fazer acepção, porque Ele está na minha vida. E a mulher não quis me ouvir e com poucos dias o marido largou ela. Aí eu soube da história, que ele largou ela, não era a primeira nem a segunda vez, porque ela não podia ter filho. E ela não quis me ouvir, não quis aceitar o milagre de Deus, porque eu sou da mesma terra dela. Que Jesus disse aqui, que não há profeta sem honra, senão na sua terra e no meio dos seus parentes. E ela perdeu a bênção. Mas quem aceitou a palavra de Deus através de mim, a oração, recebeu o milagre, porque Deus é fiel e usa quem Ele quer. E muitas pessoas hoje não querem me ouvir, porque eu não sei falar, porque eu não tenho estudo, não sou formado e sou pobre, passo até dificuldade para comer, passo mesmo, e estou trabalhando, mas ganho pouco. Mas eu tenho Deus que é o principal. A nossa morada não é nessa terra. Eu estou preparando a minha moradia no céu. Quer dizer, eu estou me preparando para ir morar no céu, que a moradia lá já está preparada. Por isso que eu estou olhando é para Jesus. Muitos me criticam, dizem que eu sou doido, mas também falaram que Paulo era doido, falaram que Jesus tinha demônio e que Paulo também era doido. Por isso que eu digo a todos e a todas, não olhe para mim, olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, que você vai ter resposta para as suas dúvidas. Pare de ser enganados pelos falsos profetas. Desperta, povo brasileiro. Desperta, Brasil. Porque eles estudaram, se formaram para ter estratégia para enganar o coração dos simples. Por isso que muitos são enrolados, enganados, e eles tiram tudo e deixa na miséria, passando fome, sem ter onde morar, porque não querem ler a Bíblia, não querem ouvir
a verdadeira palavra de Deus pelos lábios de um homem ou de uma mulher que não é nada, aparentemente, porque é pobre e não tem estudo. Mas você tem que procurar ouvir a voz do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que se tu ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. E eu não tenho estudo, não tenho formação, não tenho dinheiro, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E eu estou orando para que Ele venha também mudar o meu cativeiro, porque o meu nome é Jó e eu acredito no milagre de Deus. Mas eu não estou ansioso para ser rico, para ter tudo do bom e do melhor, mas é bíblico que nós que deixamos tudo para servir a Ele, vamos ganhar 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Quero vos dizer que Jesus disse, e é uma verdade, muitos pastores chamam mentirosos e mentirosas, adúlteros e adúlteras, prostitutos e prostitutas, para pregar em suas igrejas e dar a eles 2 mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil e muito mais, 50 mil, porque acreditam nos falsos profetas, acreditam nos mentirosos e nas mentirosas, homens beberrão, homens que usam droga, mulheres que bebem, que fumam também, que se prostituem, que adultera, mas quando prega, quando canta, quando ora, o milagre acontece. E chama a atenção de multidões, e quando chama multidões, chama também no bolso das multidões o real. E muitos pastores de igreja, até de renome, igreja que tinha qualidade de ensino, e tem até hoje o material, mas estão deixando a doutrina bíblica e seguindo também doutrina de demônios. Eu quero vos dizer, meu irmão, minha irmã, que temos que buscar a Deus individualmente, através da oração, do jejum e da meditação da palavra de Deus. E estar na igreja cultuando todos os dias que for possível. Quanto mais, muito melhor. Precisamos nos encher de Deus. E os pastores de igreja grande, ministério grande, que tem muitas congregações, tá deixando tudo a migué. Não querem mais ensinar a Bíblia. Não querem mais ensinar o caminho que leva para Deus. Estão preocupados só com dinheiro. Só com isso. Real. A semente. Mas o melhor não é ter muito dinheiro, riqueza, material, terrena. Mas o melhor é ter a salvação da alma. E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua pátria. Até aqui onde eu moro, no bairro que eu moro. Alguém disse que ia me chamar para pregar na sua igreja. E nunca me chamou. Já esperei na porta aqui para me pegar. E não vieram me pegar. Porque não gosta da verdade. Mas eu prego a verdade. Nem que eu morra. Quando eu morrer, todos vão saber. Que eu vou deixar o meu Face aberto. Para que alguém pegue meu celular depois de eu morrer. E mostre para todos que eu morri. Se Deus permitir, viu, irmão e irmã? Que alguém me mate por causa da verdade. Mas Deus fechou a boca do leão, sabia? Deus fechou a boca dos falsos profetas. Porque mais de 47 dias eu pregando a verdade. E ninguém se levantou ainda para falar nada. Porque Deus fechou a boca deles. Porque Deus quer que a igreja brasileira se desperte. E parem de ser enganados pelos falsos profetas. Que tira tudo roubando com a Bíblia. Com doutrina de homens, doutrina de demônios, as pessoas roda, pula e não se conserta diante de Deus. Temos que pregar a salvação. Movimento não salva ninguém. O que salva é avivamento espiritual. E Deus levantou um eu da vida, que não tem estudo, nem tem dinheiro, mas tem o Jesus que é o principal. E preciso fazer o que Ele quer. E a prova é que Ele me levantou e ninguém conseguiu me parar, porque Ele é fiel. E quando me parar, já está no YouTube, já está aí, todas essas mensagens que eu estou falando agora, jogo para lá. Porque eu preciso divulgar a palavra de Deus. O ensinamento verdadeiro, bíblico, é o ensinamento para abandonar o pecado e se encher de Deus.
O verdadeiro ensinamento, a doutrina bíblica, é para nós obedecermos a palavra de Deus. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos, é quem ouve a palavra de Deus e obedece, e executa, e cumpre, e procura fazer de acordo com a palavra de Deus. Mas muitos e muitas, enganando, abrem uma portinha, enche tanto que não cabe dentro, fica fora as pessoas, porque só quer movimento e bênção material. Mas o maior movimento é o movimento do Espírito Santo em nossa vida, nos usando para salvar a alma para o seu reino. O maior movimento é o movimento espiritual, quando o Espírito Santo impulsiona o homem e a mulher para pregar a palavra e as almas se rendem aos seus pés. E muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem entrar pelo caminho que leva ao céu, por causa que só querem bem material, só querem bênção material. E a maior bênção, o maior milagre é a salvação da nossa alma. E muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem ensinar a palavra de Deus, muitos não querem fazer a obra de Deus da maneira correta. Já me chamaram para para assumir uma igreja, já me avisando que eu ia conseguir muito dinheiro, fazendo voto, que ele conseguiu não sei quantos mil em uma campanha, alguns anos atrás. Mas eu quero vos dizer que eu não aceitei, porque eu não sou ladrão. Não vou roubar com a Bíblia, porque quem rouba é ladrão, e o ladrão, se não se converter em tempo, vai morrer e vai para o inferno. Por isso, eu não aceitei e não aceito. E tomar conta de igreja, está na frente de uma obra, para roubar o povo. Porque eu não sou ladrão, fui formado pelo Espírito Santo, fui ensinado que não devemos roubar. Quem rouba é ladrão. E eu não sou ladrão, por isso eu não aceitei. E eu quero vos dizer nessa hora, já estamos chegando ao fim da mensagem. Mas o necessário para nós é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que eu digo, para ser libertos e libertas do pecado, tem que ler a Bíblia, meditando, tem que orar, tem que jejuar e tem que cultuar a Deus, aonde chama de casa de Deus. Por isso que muitos tá bebendo, tá fumando, tá jogando, tá roubando, tá mentindo, tá enganando, tá adulterando, tá se prostituindo e vai em uma reunião dos falsos profetas, leva dinheiro, faz o voto e volta. E continua a vida de miséria, caminhando para o inferno. Porque eles não ensinam que tem que ler a Bíblia meditando para não ser enganado. Senão, eles vão perder a mamata. Vão parar de levar dinheiro para eles. E muitas pessoas cegas, espiritualmente, já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, dando tudo porque não quer ler a Bíblia. Tem igreja que se você entrar lá para assistir um culto, o Espírito Santo, entre aspas, impulsiona ele, dizendo ele que é o Espírito Santo, para tocar em 100 pessoas, dizendo que foi o Espírito Santo que mandou. Depois chama todos lá na frente, dá um envelope e diz, o Espírito Santo está mandando todos vocês trazer 100 reais dentro desse envelope. O mínimo que eu estou dizendo. Porque as pessoas é mais fraco, não tem muito dinheiro, pede 100, pede 50, pede 20. Mas nas grandes pede é 100 mil. É 500 mil. É 1 milhão. Porque os ricos querem ficar mais rico. Aí vai para lá. Para poder ficar mais rico, fazer voto. E são defensores, viu? Os ricos são defensores dos falsos profetas. Porque eles também não querem ler a Bíblia. Doutor, doutora, barão, barona, leia Mateus 7, 15 e as referências bíblicas, para você entender. Leia Mateus 7, 21 ao 23 e as referências bíblicas, para você entender. Você tem estudo? Você tem dinheiro? Leia a Bíblia. Que você tem sido enganado também pelos falsos profetas, doutores e doutoras, ricos e ricas, porque não quer ler a Bíblia, só quer ficar mais rico.
tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Senão, não tem nada feito. O caminho para quem não busca o reino de Deus é o inferno. Todos nós precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. E aqui diz, Jesus dizendo, que não há profeta sem honra, senão na sua pátria, ou na sua terra, e entre seus parentes, e na sua casa. Versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos de enfermidades, impondo-lhes as mãos. Então Jesus se reservou. Não fez muitas obras maravilhosas no meio dos seus conhecidos, dos seus parentes, porque eles se escandalizaram. E diz aqui, e estava admirado da incredulidade deles, e percorria até o 7, a mensagem. E percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Então Jesus veio para ensinar a todos. E ele também me usa como instrumento, quer usar a sua igreja para ensinar. O pastor verdadeiro é o pai. E tem que ensinar os filhos o caminho que deve andar. Por isso que os falsos profetas, como o pai, ensinou seus filhos na fé o caminho errado para roubar os outros, com falsos ensinamentos antibíblicos, com doutrina de homens e doutrina de demônios. E eles aprenderam porque foi o pai que ensinou. Se é pai, está ensinando, eles aprenderam. Mas eu não sou pai de falsos profetas, não. Eu não sou pai para ensinar o caminho errado, não. Eu sou pastor, pastor é como um pai, para ensinar o caminho que o filho deve andar. E o pai que ama o filho, não coloca o filho no erro. Mas como esses falsos profetas não amam ninguém, nem seus filhos na fé, que leva dinheiro para eles, que ele não quer nem o filho, ele quer o dinheiro dos filhos dele na fé. Por isso que ele ensina doutrina de demônio a eles. E formou muitos mau caráter. Porque a criança, a Bíblia diz, instrui o menino o caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Aí, se trata dos nossos filhos carnal, que o homem tem com a mulher, e dos filhos na fé, que quando entra na casa de Deus para servir a Deus, são crianças, recém-nascidas. A Bíblia diz, Jesus disse a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando entra para servir a Deus, aceitando Jesus, se torna uma nova criatura. Se torna uma criança espiritual. Por isso que o pastor tem que ensinar. Aí, aonde entra a outra parte. Que os filhos dos falsos profetas, o falso profeta não ama eles. Por isso não ensina o caminho certo. O pai que ama o filho, ensina o caminho que os filhos devem andar. E nós sabemos que Deus é pai, não é padrinho e nem padrasto. E ele ensina a nós o caminho que nós devemos andar. E usa um Jó da vida, um pobre Jó Correia, um pastor pobre, que passa dificuldade até para comer, para ensinar o povo a doutrina bíblica, que leva os seus filhos ao céu. Aí muitos não querem dar ouvido, só quer ouvir os sábios e entendidos. Não quer ouvir um pobre que não tem estudo. Aí perde a bênção. A bênção é para quem receber. Você não tem que olhar para o vaso, não. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Tem que olhar para Jesus. Por isso que Deus me usa como instrumento. O pai que ama o filho, corrige o filho, para o filho não morrer no erro. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o pai que não ama o filho, vê o filho errado, não corrige. E o fim é morte física e morte eterna. Por isso que Deus tem que usar alguém para despertar os que dormem, pregando, ensinando, orando, curando, libertando, fazendo sinais e maravilha, mas está no pecado do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, do roubo. Precisa se converter, precisa despertar e buscar a Deus, porque você está caminhando para o inferno. Quem ensina o caminho de Deus são os filhos de Deus, mas quem não ensinam são os falsos profetas, filhos do diabo. E nós precisamos atentarmos para ensinar a verdade. Doa em quem doer. Tem que falar a verdade como ela é. Não adianta, meu irmão, minha irmã, ficar com arrudeio. Precisamos ensinar a todos e a todas que precisam entrar pela porta estreita. Os prazeres do mundo é passageiro. Precisamos buscar a nossa salvação. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E aqui diz: não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos, de enfermidades, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Versículo 7. E chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Em outra passagem bíblica diz que ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E esse mesmo Jesus tem me chamado para também expulsar as enfermidades e expulsar os espíritos malignos. Por isso que eu digo a todos: leiam a Bíblia, para vocês não serem enganados pelos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, a receita número 1. Leia Mateus 7, 15 e as referências, e a receita número 2, Mateus 7, do 21 ao 23. Leia e leia as referências, e você vai entender tudo que você precisa para fugir dos filhos do diabo, que dizem que é homem de Deus, mas são falsos profetas, ladrões e salteadores, que roubam com a Bíblia. Por isso que não vai preso, porque ele não botou arma em cima de ninguém. Usou a Bíblia. Não é crime. No Código Penal brasileiro, não é crime eles roubar usando a palavra de Deus. Só é crime se usar arma de fogo ou ameaçar de morte. Por isso que eles fazem isso. Então é isso, livre, que era para estar apodrecendo na cadeia. Para se tiver que se arrepender lá no cárcere. Morrer de velho lá no cárcere e depois, se arrepender, ir para o inferno. Ou, se não se arrepender, ir para o inferno e se arrepender, ir para o céu. Mas hoje eu quero dizer a todos: o povo erra porque não quer ouvir a palavra de Deus, não quer meditar na palavra de Deus, não quer entender, procurar entender a palavra de Deus. Por isso que erra e apoia os falsos e as falsas profetas que temos no nosso Brasil. O Brasil precisa despertar. O Brasil precisa acordar do sono da indolência e parar de ser menino na fé e procurar crescer na graça e no conhecimento de Deus, através da Bíblia, através da palavra de Deus, da oração e do jejum. Precisam despertar do sono e acordar para a vida, porque Jesus está voltando e você precisa entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho
que leva à perdição. Que Deus abençoe a todos e a todas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, a oração da fé, crendo no milagre, crendo na maravilha, crendo no poder de Deus, porque Deus é fiel. Tudo é possível ao que crê. Tudo que pedimos a Ele, crendo, receberemos. Jesus disse, e é verdade. Você que está enfermo e enferma, você que está passando por um momento difícil na sua vida, creia que Ele pode tudo na sua vida. Ore conosco, por você mesma, por sua família e por alguém que você sabe que está sofrendo. Oremos ao nosso Deus. Bendito, eterno e maravilhoso e poderoso Deus, no nome do seu Filho Jesus, quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer, meu Pai, pela tua presença na minha vida. Quero te agradecer, meu Pai, por todos os teus filhos e tuas filhas, que tem me ajudado orando e me acompanhando através desta obra. Ó Pai Santo e poderoso, a obra é tua, quem opera é tu, mas o Senhor tem que usar alguém, assim como os falsos profetas. É usado pelo diabo para roubar, para tirar tudo das pessoas, para acabar com as famílias, para destruir os lares, porque a miséria entra na vida de muitos, tem entrado na vida de muitos durante esses anos, porque o falso profeta não ensina a verdade. Os falsos profetas, meu Pai, eles vieram como ladrão para roubar, matar e destruir. Mas eu te peço nessa hora, Pai, desperta a igreja brasileira para orar a Ti. Desperta a igreja brasileira para se derramar diante da Tua presença. A igreja orava, mas agora não querem mais orar. Desperta a igreja, Pai, para orar. Desperta a igreja para meditar na Tua palavra, porque muitos não querem mais ler a Tua palavra nem meditar. Desperta a igreja brasileira, meu Pai, para orar, meditar na Tua palavra e jejuar, para quebrar a força da carne, para vencer com mais facilidade a carne e os prazeres da carne. Desperta a Tua igreja, Pai Santo e poderoso, para estar na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, louvando e exaltando o Teu nome na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Desperta a igreja brasileira para ganhar almas para o Teu reino, porque muitos e muitas têm sido enganados, porque não quer fazer a Tua obra, não quer buscar a Tua presença, só estão se preocupando com as coisas terrenas, só estão se preocupando em alimentar a carne e não querem alimentar o espírito com a oração, jejum, meditação na Tua palavra e os cultos de louvores e adoração ao Teu nome. Mas eu te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita o Teu povo em toda a parte da terra. Visita os 4 cantos do Brasil, despertando a igreja para voltar ao primeiro amor, para voltar a orar e buscar a Tua face. Abençoa, meu Pai, cada família. Abençoa cada lar. Abençoa, meu Pai, todos e todas que têm me acompanhado nessa obra, que têm orado, que têm, meu Pai, compartilhado, que têm me incentivado a continuar. Abençoa todos os Teus filhos e Tuas filhas. Meu Pai amado e santo, derrama a bênção, derrama a vitória. A Tua palavra não vem em vão. A Tua palavra não volta vazia. E nessa hora eu te peço, cumpre as Tuas promessas na minha vida. Cumpre as Tuas promessas na vida do Teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus, repreende todo o mal. Liberta agora todos e todas que se encontram enfermos e enfermas. Visita nessa hora, Pai, todos que estão sofrendo com uma enfermidade na sua vida, no seu corpo. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nessa vida, que saia. Toda enfermidade que está nessa vida, na pele, na carne, nos ossos, no sangue, nos nervos, na mente, nos órgãos internos. Em nome de Jesus eu ordeno que bata a retirada,
todo espírito de enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu ordeno, saia! Todo espírito de enfermidade, todo mal, saia desta vida, saia! Em nome de Jesus. Pai amado, liberta esta vida agora, liberta agora, em nome de Jesus Cristo. É a tua palavra que me garante vitória, é a tua palavra que diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio no milagre, eu creio na vitória deste homem, eu creio na vitória desta mulher, eu creio na vitória deste jovem, desta jovem, eu creio na vitória desse adolescente e desta adolescente, eu creio na vitória desta criança. Por isso que eu ordeno a todo espírito de enfermidade, todo mal, toda doença, toda dor, saia, 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 em nome de Jesus. Você não pode resistir o poder do nome de Jesus. Por isso que eu ordeno, como ministro do Evangelho, como pregoeiro da verdade, eu ordeno que toda enfermidade, todo mal, pegue tua bagagem, saia desta vida. Em nome de Jesus eu ordeno, todo espírito de enfermidade que está nesta vida, saia, 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 em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, visita todos os lares, joga por terra agora todo espírito maligno, toda legião de demônio. Tira agora, Pai, do seio desta família, tira agora desta vida toda legião de demônio que entrou para destruir esta vida, para destruir esta família, para destruir esse lar. Eu oro agora por todos os lares do Brasil, eu oro agora por todos os lares, por todas as pessoas, por todas as famílias que se encontram oprimidas com espírito maligno, com legião de demônios. Eu oro agora e ordeno toda legião de demônio, todo espírito maligno, em nome de Jesus, saia desta vida, saia do seio desta família, saia deste lar. Eu ordeno no nome de Jesus que toda legião de demônio, todo mal, saia, 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 em nome de Jesus. Saia e não volte nunca mais. Pai amado e santo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas que vêm até nós, vestidos como lobos, ou melhor, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Meu Pai, visita agora a tua igreja, abre o entendimento do teu povo, dá sabedoria ao teu povo, para não continuarem sendo enganados, querendo só bênção material, querendo fazer a vontade da carne, em todo tempo fazendo tudo que o diabo quer, e dizendo que é teu filho e tua filha. Desperta todos que dormem o sono da indolência. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todos os amigos e amigas, abençoa todos os moradores da terra, em nome de Jesus. Visita os quatro cantos do Brasil, visita a tua igreja em toda parte do Brasil, visita todos os teus filhos e tuas filhas, que te servem em espírito e em verdade. Fortalece a cada um mais e mais, na graça e no conhecimento de Deus. Enche teu filho e tua filha do teu Espírito Santo. Enche teu filho e tua filha da tua presença, para que eles venham ser vasos nas tuas mãos a cada dia. E aqueles que dormem, desperta. Aqueles que estão envolvidos no pecado, desperta, para não serem condenados com o mundo. Em nome de Jesus, Pai. Continua nos guardando, nos protegendo, nos defendendo. Visita minhas 3 filhas, guarda minhas filhas, protege minhas filhas, defende eu e minhas filhas, cobre eu e minhas filhas com a cobertura espiritual. Cobre eu e minhas filhas com o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, e nos livra de todo mal. No nome de Jesus, Pai, se faz presente em minha vida a cada dia, me dando sabedoria, me dando entendimento, suprindo a minha necessidade. Muda o meu estado, muda a minha situação, muda o meu cativeiro, abre a porta e me dá o que eu preciso, Pai. No nome de Jesus, cumpre as tuas promessas na minha vida. Eis-me aqui ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Eis-me aqui, Senhor, para tu me usar do jeito que tu quiser. Eis-me aqui, como um porta-voz teu, para o Senhor usar os meus lábios. Sê comigo em tudo, Pai. No nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, se for preciso, ouça várias vezes essa mensagem. Se for preciso, ouça
lendo a Bíblia, para você se encher de Deus. Eu vou dizer, há muitos e muitas que dizem que são homens e mulheres de Deus. Se você não quer mais orar, se você não quer mais jejuar, se você não quer mais meditar na palavra de Deus, se você muitas vezes também não quer ir para a casa de Deus, porque já prega, já ora, já faz movimento, você precisa se converter. Você precisa entrar pela porta, porque não existe homem e nem mulher que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é vaso de Deus e não gosta, não tem prazer de orar, não tem prazer de jejuar para quebrantar mais e mais a carne e vencer as barreiras que o inimigo coloca no caminho. Não existe homem e nem mulher que é de Deus se não medita na palavra de Deus, não tem prazer em parar para meditar na palavra de Deus. E não existe também nem homem e nem mulher de Deus que não gosta de ir para a casa de Deus, cultuar a Deus. Você está vivendo engano. Prega, canta, ora, profetiza, faz movimento, mas não quer entrar pela porta estreita. Quem é de Deus se ocupa com as coisas de Deus. E se você diz que é de Deus, está na posição até de quem é de Deus, fazendo o que quem é de Deus tem que fazer na casa de Deus, mas não quer cultuar a Deus. Meu irmão, minha irmã, cantor, cantora, pregador e pregadora, pastor e pastora que é itinerante, não gosta de cultuar não, a maioria. Falo sem medo que eu sou macho. Deus me deu poder e autoridade para falar a verdade. Eu já ia parar, mas a obra é de Deus. Se você não gosta de ir para a casa de Deus cultuar, você precisa se converter. Se você não gosta de ler a Bíblia, nem de orar, nem de jejuar, você precisa se converter. Você prega, faz movimento, faz milagre e maravilha, mas você precisa entrar no céu naquele grande dia. Precisa se converter. Quando nós somos de Deus, nós temos prazer em buscar a presença de Deus, em sentir a presença de Deus constantemente, mas só podemos sentir a presença de Deus constantemente se nós vivemos em oração, jejum e meditando na sua palavra e cultuando a Ele. E pregador itinerante, cantor e cantora, mesmo morando junto da igreja, prefere ficar assistindo televisão, ou no WhatsApp, ou até mesmo no Face, ou em outros meios de comunicação, ou conversando coisas que Deus não se agrada, em vez de estar na casa de Deus, orando e ouvindo a palavra de Deus. Todos nós, mesmo pregadores e pregadoras, temos que ouvir também, Deus usar alguém para falar conosco. Mas a maioria só querem somente apresentar o número deles, ganhar o trocado e não querem entrar pela porta estreita. Deus me chamou para falar a verdade a todos e a todas. O homem de verdade fala a verdade. E quem é de Deus fala o que Deus quer. E Deus tocou no meu coração agora no final, para despertar todos e todas que são pregadores, pregadoras, cantores e cantoras, pastores e pastoras itinerantes, e até que toma conta da obra, que não quer, deixa as ovelhas lá fazendo os cultos lá, os obreiros, o pastor local, vai quando quer na igreja, se ocupando com as coisas daqui, seco, que não tem nem a unção do Espírito Santo de Deus na vida, porque não busca. Precisa buscar, meu irmão, minha irmã. Uma planta, para crescer e dar fruto, uma árvore, tem que ser cuidada, senão não dá fruto. A mesma coisa somos nós. A Bíblia nos compara com a fruta, ou melhor, com um pé de árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Muitos homens e mulheres vão para as igrejas, em vez de ensinar a palavra, fica fazendo movimento e falando abobrinha, falando bobagem, porque não está cheio de Deus, não está cheia de Deus, porque não quer pagar o preço, quer viver na obra de Deus, tirando tudo das ovelhas, fazendo enxame, mas na hora de buscar a Deus não quer.
Eu desperto no nome de Jesus. Desperta tu que dormes. Porque Deus está perto de mandar Jesus buscar a sua igreja. E precisamos estar preparados. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o pastor Jó Correia. Moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Não tenho medo de falar onde eu moro não, viu? Sou pobre e necessitado, mas eu tenho o principal, que é a riqueza do reino do céu garantida para mim. Louvado seja Deus. Estou feliz, alegre pela porta que foi aberta para eu pregar e ensinar a palavra de Deus e fazer a oração da fé. Creia no seu milagre. Creia na cura. Creia na libertação. Creia que Ele pode tudo. Eu profetizo para a sua vida cura, prosperidade espiritual, que é a principal, e prosperidade material. Que Deus abra a porta de emprego para quem está desempregado. Que Deus abençoe o seu comércio. Que Deus abençoe a sua fazenda. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua despensa. Que Deus abençoe a sua família. Porque eu sou homem de Deus e libero a bênção para todos. Porque eu fui chamado por Deus. Essa enfermidade não é sua e ela tem que sair da sua vida hoje. Essa enfermidade não é sua, ela tem que bater retirada no nome de Jesus. Creia no milagre, porque Ele é Deus de milagre. Louvado seja Deus para sempre. É gostoso, irmão. Se eu pudesse eu não parava, mas tem que parar para que você possa também descansar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Se inscreva no meu canal do YouTube e curta. Se quiser, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E eu também venha receber a bênção, se Deus permitir, se Deus quiser, no nome de Jesus. Lá está escrito Pastor Jó Correia de Simões Filho. Pastor Jó, com acento agudo no O, Correia de Simões Filho. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.